Olá, alunos! Chegamos à última unidade. Nesta unidade, apresentaremos a discussão referente à representação política em uma sociedade democrática. Nosso debate ficará restrito, acima de tudo, ao regime democrático brasileiro, utilizando alguns exemplos do cenário internacional apenas para ilustrar a representação política brasileira. Nas democracias, a representação segue regras, e há 3 regras básicas que precisam ser levadas em consideração. A primeira delas diz respeito ao sufrágio universal, que refere-se à possibilidade de eleger e ser eleito. Ou seja, em uma democracia, todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer cidadão tem a possibilidade de votar para eleger alguém, assim como ser votado e, consequentemente, ser eleito. A segunda regra da democracia diz respeito ao sufrágio igual, ou seja, cada voto de um eleitor tem um peso igual. Ou seja, todos os votos, independentemente de um voto de um professor universitário, de um empregado, de um estudante, de um trabalhador, todos os votos têm o mesmo peso. Terceira regra, sufrágio secreto, ou seja, o sigilo eleitoral. Cada cidadão, cada votante tem assegurado o seu voto sigiloso, ou seja, você não precisa dizer em quem você votou. O voto é sigiloso. É preciso ressaltar que nem sempre foi assim. No Brasil, tais normas, o sufrágio universal, o sufrágio igual e o sufrágio secreto, passaram a valer apenas em 1932. Antes disso, tínhamos casos onde que o voto era aberto, votava apenas pessoas que tinham posses, em muitos casos apenas homens alfabetizados, escravos ou descendentes de escravos ou pessoas analfabetas estavam excluídas da possibilidade de votar, assim como também as mulheres não tinham essa possibilidade de exercer sua cidadania. Além das regras que perpassam o regime democrático, há outros elementos importantíssimos que nos ajudam a compreender a organização de um regime democrático. No Brasil, de um modo geral, os representantes eles são eleitos através de eleições majoritárias e eleições proporcionais. O que isso quer dizer? Ou seja, nós temos no Brasil 2 sistemas de eleições. No sistema de representação majoritário, são usados para cargos do Executivo e do Senado. O sistema majoritário pode ocorrer em 1 turno ou 2 turnos. Assim, por exemplo, quando que nós votamos para governador ou para presidente, nós podemos eleger nosso governador ou nosso presidente num primeiro turno, e isso ocorre quando esse candidato atinge a maioria dos votos, ou seja, 50% dos votos válidos mais um. Este candidato é eleito como o representante legítimo da população. No sistema de representação proporcional, ele é usado para cargos legislativos da Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Distrital e Câmaras de Vereadores. Isso é utilizado da seguinte forma. Quando que nós votamos para deputado estadual ou federal ou para vereadores, não necessariamente o deputado mais votado vai ser o deputado eleito. Isso vai depender de um conjunto de elementos que envolvem um cálculo de representação proporcional. Essa representação proporcional ela pode ocorrer através de uma lista aberta, que é o sistema utilizado no Brasil, ou de uma lista fechada, que é utilizado, por exemplo,
na Argentina. A importância desse sistema de representação proporcional está mais no partido do que no próprio indivíduo. Assim, temos casos onde que os partidos elegem uma celebridade, alguém que tem um grande respaldo, um grande prestígio social e traz esse indivíduo como sendo um grande puxador de votos. Por quê? Esse indivíduo, ao receber um número X, um número elevado de votos, ele tem a possibilidade de eleger também outros indivíduos que pertencem ao mesmo partido ou à mesma coligação. Isso ocorre somente para cargos do legislativo e não para os cargos executivos ou do próprio Senado. Por exemplo, quando votamos para senador, se temos 5 ou 6 opções, os candidatos mais votados é que nos representarão no Senado Federal, ou seja, um sistema de representação majoritário. O mesmo não acontece automaticamente com um vereador, ou um deputado estadual, ou um deputado federal. Às vezes, essa dinâmica se torna um pouco confusa e alguns eleitores não sabem muito bem como isso acontece e por que isso acontece. Mas é uma regra utilizada na forma de escolher os nossos representantes. De um caso representado através do quê? De uma representação majoritária e de outro uma representação proporcional. Além dessa forma de representação, existe um outro ponto importantíssimo que precisa ser estudado e que está diretamente relacionado aos regimes democráticos. Este ponto diz respeito aos sistemas partidários. As democracias, os regimes democráticos, eles dão a possibilidade de existirem partidos políticos. Esses partidos podem ocorrer de uma forma bipartidária, existente, por exemplo, nos Estados Unidos com os democratas e os republicanos, ou na Inglaterra e na Austrália entre os conservadores e os trabalhistas. Ou também em um sistema pluripartidário, presente nas outras democracias, onde que existe uma pluralidade de partidos políticos. Os partidos políticos existentes no regime democrático, eles podem ser, então, bipartidários ou pluripartidários. No Brasil, por exemplo, nós tivemos um período do regime democrático onde haviam apenas 2 partidos políticos. De um lado, a Arena e do outro lado, o MDB. Pós a queda do regime militar e o processo de redemocratização, houve o nascimento ou ressurgimento de novos partidos políticos. E essa pluralidade de partidos políticos é que ajuda a legitimar e a consolidar o regime democrático como um todo. De um modo geral, os partidos políticos, eles encontram-se polarizados e é uma grande discussão em relação a se eles pertencem à esquerda ou à direita. Todos os partidos, eles serão considerados pertencentes a uma dessas duas ideologias. Como que nós vimos na unidade 2, partidos liberais e partidos de uma vertente mais marxista. Os partidos presentes ou pertencentes a esta linha mais liberal serão considerados partidos de direita, indo da extrema-direita até o centro. Da mesma forma, os partidos considerados de esquerda, eles irão de uma linha da extrema-esquerda até o centro. Em linhas gerais, todos os partidos políticos eles estão relacionados àqueles ideais vistos, discutidos e apresentados na unidade 2. Ou eles são adeptos a uma concepção liberal, ou eles se aproximam mais a uma vertente marxista. Qual é a melhor forma de governo, de regime político ou de representação política?
Na verdade, não existe uma fórmula mágica. Isso dependerá da cultura, da história e do amadurecimento de cada nação. Impor a democracia para países e tradições não democráticas é algo bastante problemático. Ou seja, a democracia ela não deve ser imposta. Os indivíduos, eles precisam querer ser livres, precisam querer viver em um regime democrático. Impor uma democracia seria, de certa forma, um grande contrassenso. De certa forma, então, e partindo já para as considerações finais, a democracia está se reinventando a cada dia. Quanto maior for a participação das pessoas na vida política, mais sólida ela será. Em linhas gerais, por mais que a democracia possa apresentar falhas, limitações, ela ainda se apresenta como a melhor forma de regime político, pois nela nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade religiosa, entre outros elementos. O que precisamos fazer enquanto estudantes, enquanto cidadãos, não é querer substituir a democracia por uma outra forma de regime político, totalitário, ditatorial. Precisamos fortalecer a democracia. Como fazemos isso? Através do diálogo, do debate político maduro, do esclarecimento de ideias e, acima de tudo, através do respeito das diversidades que perpassam o nosso município, o nosso estado e o nosso país. Chegamos ao final do curso. Espero podermos ter discutido e trabalhado adequadamente os pontos relacionados à ciência política. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem ao texto, consultem o auxílio dos tutores e também podem me procurar que eu tratarei de responder as dúvidas prontamente. Bom estudo a todos e um ótimo curso para vocês. Muito obrigado.